Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petrocco. Eu sou a Ana Cariani. E hoje vamos falar de fotografia de família e sobre o making of, os bastidores de como foi fotografar a família da Ana, a família Oliveira, Washington, Grion. Para de falar de Washington, que merda! Esse nome é horrível, é Toffolo. Tudo isso aí. A gente vai falar hoje no bate-papo, mas antes, os recadinhos. E começando com o recadinho mais do que importante, lembrando você que o Papo de Fotógrafo agora é patrocinado, é parceiro, é amigo, é suportado. Brother, é filho, é pai. É suportado, né? Porque temos o suporte da equipe Faz da sentido. Epix. É suportado nos dois sentidos, né? Faz o suporte e suportam a gente. Exatamente, da Epix, que é uma plataforma incrível para você ter o seu portfólio online e não depender das redes sociais. Porque se um dia o Marquinho resolver deletar tudo, apertar esse botãozinho Del do computador dele, nós vamos para o buraco. Então não perca a oportunidade de adquirir um pacote da Epix com 30% de desconto com o nosso cupom, o cupom do amigo, né? Aquele cupom que o amigo passa adiante para poder aproveitar. Então 30% de desconto, é só digitar lá na hora da compra PDF na Epix. Não erra. Ó, é tão simples, são poucas letras. PDF na Epix. Aí você ganha 30% de desconto e tem uma plataforma incrível com várias ferramentas para você bombar aí no Google e encontrar o seu cliente ou o cliente te encontrar, o que é melhor ainda. Então não perca essa oportunidade. Não pode perder a oportunidade. É incrível. É novidade. Quando tem novidade, tem promoção, tem desconto para todo mundo. E se você aí falar assim, poxa, tô aqui, né, em outra plataforma, corre para Epix. Lá eles também têm o Select, que é a plataforma onde você deixa o cliente escolher as fotos, fazer a aprovação de álbum com comentários. Lá, né? Tem tudo. Então, os nossos sites já estão na Epix. Você pode entrar lá para também dar uma olhadinha. Tem vários recursos bacanas. Mas não vivemos só de site, né, Ana? Não, eu gosto pra conquistar de pegar o cliente, na mão, né? Assim, ó. Nós gostamos daquele contato físico. Isso, é que eu tô falando, o Nicolas repetiu mão. Ele também gosta de pegar na mão. Gosta de E é super também. Importante a gente dar essa segurança pro nosso cliente, pra ele ter algo em mãos, pra ele ver, pra ele tocar. Porque quem não vê o álbum, não compra. E como você disse, né, uma hora o tio Mark vai deletar tudo lá, você fica sem nada. Então você tem que ter o álbum. E se a internet cai, como é que vai ficar o seu site? Então, você perde tudo. Você perde o álbum do Facebook, você perde tudo. Então tem que ter o álbum impresso bonitinho. Quadro na parede, também é importante. Exatamente. Pro cliente chegar no seu estúdio ou na sua casa, onde quer que seja, ele poder tocar alguma coisa, sentir uma segurança, né? Querendo ou não, nós dependemos de algo palpável, é legal a gente ter em mãos, né? E o casamento, querendo ou não, o resumo dele está ali no álbum. Então, não perca a chance de aproveitar os álbuns e os fotos presentes que a Digipix disponibiliza para você conquistar o seu cliente e, óbvio, e claro, a melhor parte, aumentar o seu lucro. Então, corre lá no site. Dinheiro no bolso é a maior felicidade do mundo. Compra muita coisa que deixa a gente feliz também. Então, compra. Não perde a oportunidade. Não, de jeito nenhum, pode perder. Mas não perde a oportunidade porque a Digipix está sempre com promoção. Então acompanhe as redes sociais da Digipix e acesse agora direto.digipixpro.com.br para você se cadastrar e ter a chance aí de repente fazer até um para você, né? Faz um portfólio ou faz uma caneca, um quadro para você ter aí no seu escritório e convencer muito mais fácil o seu cliente para poder aumentar os seus lucros. Então não perde essa oportunidade e acompanhe e acesse agora o site da Digipix. E o último recadinho, a gente já falou que o Papo de Fotógrafo vem com novidades, já estamos aí encaminhando, já estamos na primeira fase, logo as novidades estão no ar, mas enquanto as novidades não vêm, tem um curso muito bacana para você. A gente falou de álbum e
Tem uma coisa assim, que é muito importante no álbum, principalmente visual, para que o álbum venda sozinho, que é a capa e a identidade visual dele, não é, Ana? Com certeza. Nossa, se o álbum não tem a capa bonita, acho que você não quer nem abrir ele, né? Não, é o livro, né? A gente compra um livro pela capa. A gente abre um álbum de fotografia se tiver a capa bonita. Quase a mesma coisa. Se tem a capa bonita, chama atenção. Eu já tenho aqui a experiência de vender o álbum só pela capa. A pessoa viu o layout da capa, ela falou, eu quero. Não importa se você vai entregar um álbum branco, eu quero só a capa. E o conteúdo, né? E o miolo, você não vai escolher as fotos. Ela falou, eu já sei que as fotos estão boas. As que tiver lá dentro, pra mim, já tá bom. Olha só, eu quero porque eu gostei da capa, né? Então, se a pessoa sabe que as fotos lá dentro estão bonitas, você tem que fazer o álbum todo bonito. Bonito, chique. Tem que contar a história e já lá que dentro. Você vai imprimir na Gpix, não perca a oportunidade de ter um álbum incrível e ter uma pessoa que pode ensinar você a fazer álbuns tão bons quanto os meus. É o mestre. Porque é ele mesmo que faz. É ele mesmo, né? É a mesma pessoa. Então, o Celso Modenese está lançando um curso online de design e identidades de álbum e você pode aprender isso tudo da sua casa e ter tudo isso em mãos, e poder visualizar a hora que você quiser. A gente já teve pessoalmente, sabe que o conteúdo é muito bacana, é muito prático, muito fácil e você pode ter acesso a isso aí sem precisar sair de casa e pode assistir a hora e quantas vezes quiser. Então, no post vai ter o link, mas se você quiser anotar aí, escreve aí pra você poder fazer a inscrição agora, rápido, né? Nesse momento. Qual que é? Manda. É bit.ly, né? Aquele encurtador famoso, bit.ly/pdf, que é do Papo de Fotógrafo, _ curso Celso. Facinho. Curso do Celso, aí você põe curso Celso pra poder assistir. Aí se inscreva nesse curso porque você vai começar a ter ideias incríveis pros seus álbuns e eles vão vender sozinhos. Sozinho, bom demais. Olha que maravilha. Quando o dinheiro trabalha pra você, como é fácil, né? Então, corre lá, o link tá no post também se você não conseguiu anotar neste momento, ou acompanhe nossos stories que normalmente a gente vai publicar a divulgação lá também. Então, e o bate-papo de hoje a gente vai falar de família, fotografia de família. Você pode juntar todo esse conteúdo, pôr no seu site, fazer seu álbum, junta assistir tudo, o curso faz um catadão aí e compartilha aí. Então vai, continua aí, dá play aí na conversa. Bom, então vamos começar o bate-papo de hoje, que vai ser fofinho. Mas não é por causa das pessoas ou do tema. É porque o nome... Porque a gente tá longe de ser fofo, né? Não, é porque o nome é fofinho. Mar de algodão não é fofinho? Você não tem vontade de deitar assim e ver como é que é? É muito fofo mesmo. Ju, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite, né? E muito aproveitando o obrigada. embalo aí já dessa fofice toda, dessa fofura toda, conta um pouquinho da sua história, né? E chega até onde? Até o momento da sua vida em que você decidiu colocar o nome da sua empresa como Mar de Algodão. Tá bom, vamos lá. Gente, obrigada pelo convite. Maravilhoso pra mim. Eu sempre quis falar com vocês aqui. Uma honra mesmo, de verdade. Então, meu pai é fotógrafo, né? Minha mãe é pianista. Então, eu cresci nesse meio. Meu pai é artista plástico também, além de fotógrafo. Então, eu cresci nesse meio de artes, assim. Nunca soube o que é trabalhar numa empresa de segunda a sexta em horário comercial, sabe? Ai, chato. Então. Isso não é tão legal quanto parece, mas é mais legal que a média, sabe? É tipo isso, assim. Então, eu pintava quadros com meu pai a infância toda, adolescência toda. Mas aí, quando eu descobri a fotografia, quando eu parei pra prestar atenção na fotografia, eu percebi que era isso que eu queria fazer, sabe? E aí, eu nunca mais pintei nenhum quadro, nunca mais fiz um desenho. E comecei a estudar fotografia que nem uma louca. Um ano depois, comprei equipamento, comecei a fotografar tudo que aparecia. Fiquei naquele momento perdido, sabe? Que tudo que aparece a gente faz. E comecei a me especializar em casamento. Fiquei 6 anos fazendo casamento, direto, muitos casamentos. Chegou num momento da minha vida que eu já precisava me especializar em alguma coisa. Comecei a pensar o que era mais importante pra mim, sabe? Foi um processo inverso. Eu não comecei a estudar todos os estilos de fotografia pra poder descobrir qual eu mais me identificava, mas eu comecei a prestar atenção em mim pra ver o que eu mais gostava de fazer, né? E aí eu descobri a fotografia documental. E aí eu descobri a fotografia documental com algumas referências de fora, com a Kirsten Lewis, foi a primeira pessoa que eu vi que comercializava esse tipo de trabalho. E comecei a ver o meu material que eu tinha de quando eu era criança, e eu percebi que meu pai sempre fez isso com a gente. Por ele ser cinegrafista e fotógrafo de casamento junto com a minha mãe, que também tocava em casamento, eu tinha vídeos meus dormindo e
escalando a parede, um lado geladeira, um lado parede para pegar banana em cima das coisas, sabe? E aí eu comecei a ver que isso tinha muito valor para mim. E aí eu materializei, eu racionalizei que era isso que eu queria fazer para as pessoas, e isso que eu queria fazer da minha vida. E aí assim, eu já tinha alguns casamentos marcados e comecei a estudar sobre fotografia documental. Então eu comecei a estudar sobre fotografia de guerra, sobre fotografia de rua, comprei muitos livros sobre o assunto e comecei a entender a diferença de uma fotografia fotojornalística para uma fotografia documental, por exemplo. Depois disso eu comecei a procurar algumas referências aqui no Brasil, encontrei algumas pessoas. Depois de estudar muito, assim, praticamente um ano só estudando, eu fui começar a fotografar algumas famílias para aprender a fazer mesmo. Então, e a minha ideia, assim, eu sempre amei muito viajar, então a minha ideia era sair de São Paulo para poder trabalhar. Então, comecei a pegar algumas famílias que eu achava que davam um portfólio interessante, explicava o que eu queria com elas e ia até elas para fotografar. Então, eu investi do meu bolso mesmo. Então, eu saía de São Paulo, a primeira família que eu fiz de todas é de Petrolina, interior de Pernambuco, sabe? Então, eu saí de São Paulo, peguei um avião, fui até Petrolina, porque era uma mãe com 4 filhos, com 3 filhos, sozinha. E eu achei que fosse dar um portfólio muito interessante, e realmente deu. Só que eu percebi o quanto eu precisava aprender dentro da fotografia documental, aprender na prática mesmo. E aí eu comecei a fazer várias famílias, eu fiquei mais um ano só fotografando famílias, só pra ter portfólio. E sem publicar nada. Publicava muito pouco, assim, uma foto, eu tirava 5 mil, publicava uma, só pra ter um portfólio mesmo. Depois disso, eu pensei, vou criar uma empresa só pra esse tipo de fotografia. Só para essa fotografia que eu tô fazendo agora. E aí comecei a pensar no nome e tal. Como já a ideia de viajar já existia, o Mar de Algodão é a vista do avião, né? Das nuvens de cima para baixo. O Mar de Algodão, né? Já era para dar uma ideia de movimento, de transformação, de estar de um lugar para outro e tudo mais, né? De viagem e tudo mais. E é por isso o nome. E aí eu criei o Mar de Algodão existe mesmo, publicamente, assim, há 2 anos e meio. Eu jurava que Mar de Algodão era o resultado de uma mãe quando termina de limpar o filho, assim, né? Quando é pequenininho. Aquele mar de algodão em volta. Ou ela precisa de um mar de algodão porque não acaba nunca, né? Precisa usar o algodão o tempo todo. Meu Deus do céu, não. Não, mas aí assim, depois que eu criei esse portfólio, né, que eu consegui chegar num... Eu sou muito crítica, né, com o meu trabalho, então assim, por isso que eu estudei muito, fotografei muito antes de colocar nas redes, né. E aí fui pensar na edição ideal para esse tipo de trabalho, que eu me identificasse, que tivesse a ver com as fotos. Fui pensar no logo, sabe, que foi super complicado, demorou muito para ficar pronto. Mas aí no final tudo se encaixou e as coisas funcionaram bem, assim, sabe? E aí não parei mais, né? E aí comecei a vender o que eu mostrava e hoje eu viajo o Brasil todo fotografando famílias, né? Vendo o Mar de Algodão o tempo todo. Vendo o Mar de Algodão o tempo todo. Assim. Navegando nos mares de algodão, ó. Esse ano, sim. Sim, esse ano tá fechado, esse ano não tenho mais quase horário, né? Eu quase nem vou parar em casa também, é bem complicado. Mas é uma delícia, né? Foi o que eu busquei, não tem jeito, foi o que eu busquei, era isso que eu queria. Era o estilo de vida que eu queria, exatamente. Eu tenho uma curiosidade, né? Muito provavelmente seu pai, por ter trabalhado na área de casamento e quando você começou a se envolver com fotografia, pode ter imaginado que você ia seguir bem nessa área, né? Falar, bom, eu já fiz isso, ela tá acostumada, já vivenciou isso com a gente, muito provavelmente ela vai continuar. Como é que foi contar pra ele que não seria a área que você ia atuar, que era o casamento, e você tava basicamente se inspirando no que ele tava fazendo com vocês quando eram pequenos? Então, quando eu fazia casamento, eu era conhecida como a filha do Pacheco, né? Isso me incomodava um pouco, porque eu era sempre a filha dele, não é Juliana Pacheco, sabe? Eu era sempre a filha dele, e eu comecei a trabalhar, como ele parou de trabalhar, assim, de uma forma muito abrupta, eu comecei a trabalhar, e as pessoas que trabalhavam pra ele começaram a trabalhar pra mim no casamento. Então, tipo, os assistentes dele, o pessoal que fazia álbum e tal, começou a falar comigo e não com ele, sabe? Então eu era sempre a filha do Pacheco. Mas aí, casamento, nunca morri de amores por casamento, sabe? Eu sempre chegava muito cansada, era uma coisa que, pra mim, assim, eu gostava de fazer, mas não fazia muito sentido, assim, sabe? Fazer casamento naquele formato. Eu faço casamento até hoje. Mas naquele formato que eu fazia, eu conhecia a fotografia documental, né? Então, naquele formato que eu fazia, daquela forma que eu fazia, era muito um espelho do que meu pai fazia, sabe? Mas eu nasci, meu pai já fazia casamento. Então, era de uma forma muito tradicional.
E aí, quando eu descobri a fotografia documental e eu falei pra ele que eu ia parar de fazer casamento, ele não entendeu. Ele não entendeu nem por que parar e nem o que era fotografia documental. Aí eu mostrei pra ele o que ele fazia comigo e com o meu irmão quando eu era criança. E falei, olha, é isso que eu quero fazer pras pessoas. Ele, mas como é que você vai viver disso? Sabe? Isso não... As pessoas fazem isso em casa. Tipo, como é que você vai viver disso? E aí foi um ponto mesmo, assim, resolver entre a gente, assim, sabe? Hoje ele entende bem o meu trabalho. Mas eu ainda fui contra ele pra conseguir fazer, sabe? Hoje ele entende. Hoje ele me vê viajando e me vê, enfim, né, crescendo na minha carreira e tal, e ele entende perfeitamente. E ele olha as minhas fotos e ele fala, caramba, nossa, que legal, que não sei o que, sabe? Agora ele realmente reconhece, e principalmente a arte dentro do que eu faço, né? Porque, querendo ou não, o documental, ele entra como uma forma muito autoral, né? Você é muito livre, você tem muitos limites, mas você é muito livre pra fotografar a hora que você quiser, o que você quiser, da forma que você quer, né? É engraçado porque normalmente a gente imagina que pelo pai ou pela família ser do mercado fotográfico, né? Quando a gente toma uma decisão, mesmo que seja mudar de área dentro da fotografia, a primeira coisa que a gente espera ou imagina é que vai ter apoio, né? Porque já é uma área. Já é um trabalho que não tem muito apoio dos familiares, dos amigos, não é muito valorizado. E aí quando você tá dentro de casa, que você tem um pai fotógrafo, por exemplo, e fala, bom, se eu falar que vou mudar de área, ele vai entender, porque ele é da área, ele já sabe. Mas a gente também sofre até um pouco de preconceito dentro da própria fotografia. Até porque a fotografia documental é muito nova no Brasil, né? É muito nova, assim, comercialmente é muito nova, né? É uma coisa que a gente sempre fez dentro de casa com a nossa família, mas comercialmente é muito nova, né? São poucas pessoas que fazem no Brasil bem, assim, realmente. Eu tenho algumas referências de fora, mas no Brasil, assim, é uma coisa muito recente, né? E alguns que estão aqui no Brasil já estão saindo, né? Estão indo buscar mercado lá fora. Exatamente, sabe? Então é uma coisa que é um processo mesmo, né? Demora um tempo, tanto para as pessoas entenderem o que é, tanto para você conseguir cliente para fazer, sabe? Porque as pessoas não conhecem mesmo. Você vem com um estilo novo de fotografia e como é que você vai viver disso, sabe? Se ninguém conhece o que você faz, sabe? Uhum. Então é um processo mesmo, é um processo, né? Então vamos falar um pouquinho do seu processo, né? Você tinha falado que no começo você tirava do próprio bolso, né? É óbvio que houve um planejamento, né? Você tinha recursos... eu tinha os casamentos marcados. Dos casamentos e tal. Mas como é que foi essa primeira parte? Você foi até Petrolina, mas como é que você encontrou essa família? Como é que você explicou pra ela o que você pretendia fazer? Como é que funcionava? Já eram famílias que eu conhecia. Não foi família aleatória, assim, sabe? Eu não fui buscar famílias, assim. Eram famílias que eu já conhecia, que eu já tinha uma certa intimidade, que eu já tinha uma conexão com eles, né? Então eu fui pra Petrolina, depois eu fui pra Brasília pra fotografar uma mãe solteira de 4 crianças também. E assim, eu peguei famílias que já são... de certa forma, um pouco mais desconstruídas, que eu sei que não teriam problema com nudez, por exemplo, com tomar banho, que não se limitariam por eu estar lá, sabe? E aí quando eu comecei a publicar, naturalmente, clientes de verdade começaram a aparecer. E pessoas dispostas a pagar pelo serviço começaram a aparecer. E aí, para eu parar 100% de fazer os casamentos e começar a fazer 100% fotografia documental de família, demorou 1 ano e meio, mais ou menos. E foi natural, assim, sabe? Os casamentos pararam de aparecer. E o retrato do cotidiano até hoje é meu carro-chefe dentro do Mar de Algodão. Na sua lista de pessoas que você poderia contratar, você organizou por filhos, né? Quantos filhos tinha? Porque fez 4. Porque é muito interessante. Porque, assim, quanto mais gente nas famílias, quanto mais volumosa, mais coisas acontecem, né? E aí eu busquei isso, né? Assim, nesse processo também de aprender a fotografar uma fotografia de uma família dessa forma, também é um processo de muito autoconhecimento, sabe? Então, por que você vai apertar o botão naquele momento? O que tá te chamando a atenção, sabe? Hoje eu já fotografo de uma forma completamente diferente do que essas primeiras famílias que eu fotografei. Nessa época, eu buscava coisas acontecendo. Então, até um copo caindo no chão é alguma coisa acontecendo, né? Um irmão olhando pro outro, pra mim, é alguma coisa acontecendo. Conforme eu fui fotografando, eu fui criando essa experiência e fui me entendendo melhor também como ser humano, eu fui sentindo qual era, hoje pra mim, quando eu vou fotografar
fotografar uma família, o que importa é a conexão entre eles, assim, sabe? É o que eles estão vivendo naquele momento. Que não necessariamente é um copo caindo no chão, sabe? Um copo caindo no chão pode ser uma coisa trivial, ou pode ser uma coisa muito interessante. Mas, por exemplo, os ciúmes de um irmão com o outro, pra mim, é mais importante. Então eu vou fazer de tudo pra conseguir captar em uma fotografia exatamente essa situação que tá acontecendo. Inclusive instigando a criança e falar que a mãe gosta mais de um do que do outro, né? Não acontece. Não acontece. Eu não interfiro em absolutamente nada do que acontece. Nada do que acontece. Eu não abro portas, eu não abro janela. Eu gosto de dizer que o fotógrafo documental é o fotógrafo que mais perde fotografia. Porque são muitas limitações. Sabe? São muitas limitações. Você tá vendo uma cena linda acontecendo ali e tal, e se a janela tivesse 2 dedos abertos, a foto ia ficar perfeita. Mas aí você precisa se contentar fazendo com ISO 8000 mesmo, e é isso aí, sabe? Para retratar exatamente o que tá acontecendo. Vai ser escura, vai ser com ruído, vai ser em velocidade baixa, mas é para retratar exatamente o que tá acontecendo. E não necessariamente fisicamente só, como eu falei, sabe? É uma relação, é uma conexão que eu crio com a família tão profunda que é sentir o momento que eles estão vivendo e captar isso, sabe? E isso é tão evidente no meu trabalho hoje que os clientes que chegam até mim não são por causa das minhas fotos, mas são pelo momento que eles estão vivendo. Então eu já recebi telefonemas assim: Ju, eu quero que você venha na minha casa, porque minha filha tem 2 anos e meio e eu acabei de sair de uma depressão pós-parto, é a primeira vez que eu olho pra ela com carinho, então eu quero que você venha aqui registrar esse momento. Ou Ju, eu acabei de me separar, eu tô num processo de adaptação sozinha na minha casa com meus 2 filhos, eu quero que você venha registrar esse momento. Então não necessariamente também é um momento bom, sabe? E eu acho muito maravilhoso as pessoas estarem dispostas a abrir a porta da casa e receber uma pessoa que até então elas não conhecem, para registrar um momento que não é muito bom, mas que ela sabe que para os filhos dela vai ser importantíssimo daqui a alguns anos, assim, sabe? Esse ponto de conexão com o cliente, não só pela parte comercial, né, de ter o trabalho contratado, enfim, é porque eu fico imaginando uma pessoa que quer fazer a fotografia documental, porque é um mercado crescente, é uma possibilidade de fidelizar o cliente, enfim. De ouvir, por exemplo, da cliente falar assim: eu tô saindo de um momento de depressão, pós-parto, e estou nesse momento agora olhando com carinho pra minha filha. E aí um profissional que, vamos dizer, ele é técnico, né? Um cara que não é tão conectado com as histórias, chega na casa da família e fala assim pra mãe: olha pra ela com carinho agora. Tira a foto e pronto, entregue. É isso aí. Que loucura. Não funciona. Não é todo mundo que conseguiria fazer. Não é todo mundo que consegue fazer uma fotografia documental de verdade. É porque também, assim, é muito relativo, sabe? É muito relativo. E isso eu busco esse tipo de fotografia porque eu sou essa pessoa. Porque eu sou assim. Tem fotógrafo documental que procura sempre bagunça, por exemplo. Ou que procura sempre coisas fisicamente acontecendo. Então é muito relativo mesmo. Eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito de ver o trabalho de outros fotógrafos documentais e perceber a diferença entre todos eles. Não existe trabalho igual, sabe? Como a fotografia de casamento tradicional, por exemplo. Sabe? Que é bem mais técnica e tal, tem 8 flashes e não sei o que lá, né? A fotografia documental, ela emana muito o que o fotógrafo é. E é um desafio muito grande você ser muito honesto e leal com o que está acontecendo, sem perder a sua personalidade na fotografia, sabe? Não só como o que ele é, como o que ele está sentindo no momento, ou sentindo, por exemplo, por exemplo, quando você recebe um pedido como esse da mãe, por exemplo, de que ela está saindo de uma depressão e só agora que ela está olhando com carinho para a filha, você vai com um sentimento. Se você vai para uma outra mãe que está passando um outro momento e quer registrar, sei lá, as férias dos filhos, é um outro sentimento que você está indo fotografar aquilo. Ou seja, por mais seja uma fotografia documental, você em vários momentos vai ter vários pontos de vista, né? Vários sentimentos registrando aquilo lá. É diferente. É bem diferente aí. E como a conexão com a família é muito forte, você se torna da família por aquele dia, né? Por aquele momento. Às vezes é mais de um dia. Você se torna da família mesmo. Então você sente tudo aquilo, sabe? Então, se ela acorda de madrugada carregando a filha, amamentando a filha, tal, com uma sensação de tipo, que delícia tá aqui, eu vou estar acordada de madrugada ali junto com ela. E o meu estilo é muito de enfiar a câmera na cara das pessoas, sabe? Eu enfio a câmera na cara mesmo, assim. Então eu tô muito perto. Eu tô sentindo a respiração dela, assim, sabe? E isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito... assim, o desafio é você trazer tudo isso pra sua fotografia, sabe?
A gente tá falando da família, tudo, e de como elas começam a se identificar com o seu trabalho, mas você passou um ano praticamente guardando isso pra você, né? Fazendo, meio que criando né? um portfólio offline seu, secreto. Foi, Você vai lá esconder a pastinha no Windows, sabe? Opção, Deixa ocultar a como pasta. oculta, né? Por que pra você era importante esse processo de tipo... Porque normalmente a gente quando começa num mercado novo, numa área nova, acho que a primeira ansiedade é ter um material pra publicar para as pessoas verem o que a gente tá produzindo para elas contratarem a gente. E você fez praticamente o oposto. Por que esse processo? Primeiro porque eu sou muito crítica comigo mesma. Muito, eu sou muito autocrítica, muito. Então eu não achava que tava no patamar que eu poderia chegar. O material em si mesmo, eu achava que tava ruim, sabe? Eu achava que eu tinha que aprender a fazer. E eu estudei muito, 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 muito para começar a divulgar isso. Comecei a estudar muito mesmo. Então, foi um processo de aprendizado. Pra mim é até meio que óbvio isso, assim, sabe? Você não consegue começar a fazer alguma coisa nova e em uma semana você acha que você sabe fazer, e aí coloca nas redes e acha que vai dar certo, sabe? Eu investi muito no Mar de Algodão, eu não podia correr o risco de não dar certo, né? Eu paguei logo, paguei plataforma, paguei nuvem, paguei passagens, sabe? Hospedagem em cidades. Eu não podia simplesmente... Não foi só um investimento financeiro também, sabe? Foram muitas horas de estudo, sabe? Eu voltei a estudar inglês porque eu não achava nenhum livro de fotografia documental tão profundo quanto eu queria em português. Só achava em inglês, então eu voltei a estudar inglês só para poder estudar melhor. Então foi um investimento muito grande, sabe? Então eu queria que quando aparecesse já fosse um impacto, assim, já fosse alguma coisa acima da média, sabe? Acima do que eu via por aí. Foi por isso. E aí é mais profunda, assim, pra mim é uma fotografia mais profunda, né? Uma fotografia que, de certa forma, é muito investigativa. É uma fotografia que eu também falo que eu não faço fotografias espetaculares, sabe? Grandes fotografias, mas são fotografias que falam muito, assim, fotografias muito significativas, assim, muito emocionalmente fortes, assim, o que acaba transformando em fotografias muito, muito potentes, assim, né? Foi por isso. E nesse processo, né, de você guardar isso pra você, quando você decidiu abrir as portas, né, abrir a conta no Instagram, hoje não é abrir porta, hoje é abrir conta no Instagram, abrir as redes sociais. Quando você resolveu se mostrar como fotógrafa documental, você acabou usando algum material desses que você produziu, depois de todos esses estudos e olhar e falar assim, bom, esse material ficou legal, né? Ainda não é aonde eu quero chegar, mas é o suficiente para eu dar o primeiro passo. Você acabou usando já... Pra começar a divulgar, né, mostrar o que eu tô fazendo. Eu usei, mas eu usei muito pouco, então, e o formato, eu também estava aprendendo até como entregar o fluxo de trabalho, tudo foi um aprendizado, assim, né? Então, por exemplo, o primeiro eu tirei, acho que, 2.000 fotos e entreguei 800 fotos. E publiquei no Instagram 2, talvez, uma. Hoje, 2 anos e meio depois, eu tiro 5.000 fotos e entrego 200. E dessas 200, acho que umas 20 vão pro Instagram. Entendeu a diferença? Você, apesar de fotografar mais, o aproveitamento é maior, assim, proporcionalmente falando das outras versões, das outras edições. Hoje eu sei o que eu preciso fazer para conseguir as fotografias que eu quero. E aí eu preciso ter muitas opções, eu preciso ter uma quantidade grande mesmo. E eu já vou falar sobre isso, também não significa que o dia todo eu estoure o dedo, também não é assim. Mas quando eu chego em casa com 5.000 fotos, eu preciso ter a foto daquele momento. Então, numa sequência de 50 fotos, eu vou escolher uma, que é a foto que diz exatamente o que está acontecendo naquele momento. E como eu acabei de sair da casa daquela família, eu sei qual é a foto mais fiel ao que eles estavam, o que estava acontecendo ali, o que eles estavam passando, sabe? Que não necessariamente também é a foto mais focada, é a foto mais bem enquadrada, nem nada disso. Mas como eu falei, é a foto que mais fala, assim, a minha curadoria é exatamente essa, assim. Então eu chego em casa com 5.000, seleciono 300... E aí, na hora da edição, eu vou tirando e entrego 200. 200 e pouquinho não é cravado, né? Mas em torno de 200 fotos. E aí, são fotos bem potentes, e aí são fotos bem significativas. São 200 fotos que falam muito. E aí, dessas 200, eu posso colocar quantas eu quiser, assim, no Instagram. Que serão fotos bem importantes, assim. Serão fotos bem fortes, assim, nesse sentido. Eu só queria fazer uma observação. É óbvio que você não fotografa o dia inteiro, que você fotografa de Fuji. Não ia ter bateria suficiente pra você passar o dia inteiro fotografando a família.
No meu caso, ela tinha inclusive 3 baterias minhas que ela podia usar. Não, mas existe uma rotatividade de bateria, né? Então tem 3 carregadas enquanto uma tá sendo usada e aquela que tá aí volta pro carregador, pega a outra, volta pro carregador, pega a outra. É uma rotatividade o dia inteiro, assim, de bateria, né? Mas esse processo de fotografar, do momento de fotografar, também entra naquela questão de ser invisível dentro da casa, né? E é exatamente o contrário, assim. Quando o cliente me manda mensagem, eu já começo a criar conexão nesse momento. Então, por que ela tá me mandando mensagem? Sabe? O que ela viu? O que ela gostou? E é isso que eu vou descobrir. Quando eu descobrir o que ela gostou, aí eu vou perguntar sobre ela. E aí eu vou fazer uma conexão sobre tudo, sabe? Eu vou criar uma conexão mesmo com essa família, com essa pessoa que me ligou imediatamente, assim. Meu objetivo é criar essa conexão o mais rápido possível. De uma forma bem natural, né? Não é nada forçado, assim. Se não rolar, também não rolou, paciência. E acontece, né? Somos pessoas muito diferentes uma das outras. Mas quando eu chego na casa da família, eu já sou uma amiga da família. Eu já sou amiga deles. Eu chego sempre no dia anterior. Meu objetivo chegar no dia anterior é me conectar agora com as crianças, que eu não conversei pelo telefone, que eu não conversei pelo WhatsApp. Porque os adultos, eles já sabem por que eu tô lá. Então eles já estão predispostos a serem fotografados. As crianças não. Então eu chego no dia anterior, eu sento com elas. E a conexão que eu crio com as crianças não é de sentar no chão e brincar com elas. Eu também não faço isso. Eu crio uma conexão um pouco. Elas precisam sentir que eu estou lá. Elas precisam. A minha presença precisa ser natural, mas eu não sou amiga delas, exatamente para não interferir no que vai acontecer no dia seguinte. Que foi uma coisa que eu aprendi também conforme eu fui fotografando. Porque as primeiras famílias que eu fotografava, eu sentava até nesse portfólio que eu criei, que eu fiquei 1 ano, eu sentava para brincar com as crianças no chão, e aí no dia seguinte, eu quero dormir com a tia Ju, não quero dormir na cama. E aí não funciona, não é objetivo, entendeu? Não, eu quero que a tia Ju me leve no banheiro. Acontecia isso no começo. E aí, isso não pode acontecer, porque é a mãe que tem que levar. Eu tô lá, né, fotografando a família, então eu não sento com eles mais no chão, nem nada, mas eu crio essa conexão. Eu sou muito carinhosa com as crianças e tal, mas agora a tia Ju vai sentar ali pra comer na mesa. Não, agora a tia Ju não posso ficar aqui. Então existe um limite para as coisas com esse objetivo, que eu não interfira no que vai acontecer no dia seguinte. E aí é o contrário de ser invisível. É a sua presença ser natural lá dentro. Eu faço parte daquilo. Então nada vai ser de forma artificial, porque eu faço parte. Eu estar lá faz parte do dia. Eu sou uma amiga da família que tá lá junto com eles. E em relação ao equipamento, eu também no dia anterior do dia das fotos, eu pego a câmera e coloco em cima da mesa, para exatamente todo mundo se habituar, se acostumar a ver aquele equipamento o tempo todo, a ver minha câmera o tempo todo. No dia seguinte eu tiro o som do obturador, né, da Fuji. Isso é a mágica da mirrorless, né, que faz toda a diferença no trabalho de fotografia documental. Eu tiro o som do obturador e eu tiro 5, 6 mil fotos durante o dia e ninguém escuta um clique, sabe, que a câmera tá dando. Então, e por ela ser pequena, por ela ser leve e tal, ela me dá uma versatilidade, assim, ela me dá uma gama de possibilidades absurdas, né. Eu posso ser criativa ao extremo, se eu tiver afim, naquele momento, sabe? Com o mirrorless, né? Com uma câmera que me entrega uma qualidade surreal de arquivo, que eu posso fazer o que eu quiser depois. E imagina, pequena, discreta, que não faz barulho. Só vejo vantagens. Eu gosto muito, né? A única questão da Fuji mesmo é a bateria, que eu acho bateria... Enfim, mas eu também entendo por ela ser uma câmera eletrônica, por ser uma bateria pequena, ser compatível com o tamanho do equipamento, sabe? Mas precisa ter muitas, não tem jeito mesmo. Precisa ter muitas baterias. É uma bolsinha pra câmera e uma bolsona pras baterias. Tipo isso. E eu só uso a 24mm, né, nesse trabalho. Eu só uso a 24mm, que é a 16 na Fuji, né? É a 16 que vira 24, né? E ainda falando um pouquinho da parte desse envolvimento com a família, né, do dia lá de você fotografando, 2 perguntas ou curiosidades. Eu acho que muito se fala de pessoas que começam a fotografar newborn, família, quando nasce o próprio filho, né, que acaba se identificando com aquele cenário. Que a gente saiba, você não tem nenhum ainda, né? Eu tenho 2 cachorras só. Quase contam, não? Quase contam, Mas você acha que isso de alguma forma influencia não só no mercado, mas também no seu olhar? Por exemplo, alguém que tivesse uma família teria um olhar totalmente diferente para as mesmas situações? Interessante essa pergunta.
eu quero muito ser mãe, né? Isso já, você precisa se identificar com o trabalho de alguma forma, né? Você precisa, como ser humano, assim, né? Como pessoa, você precisa se identificar com aquele trabalho de alguma forma, assim. Isso já é o princípio de tudo, né? Mas, assim, hoje pode ser que mude, né? Dentro da fotografia não tem um certo e um errado, né? Nem na técnica, assim, né? Você pode fazer o que você quiser, que vai ser arte, né? Mas eu acho que pode ser que mude daqui a um tempo, se eu tiver filhos. Quando eu tiver filhos, talvez isso mude. Mas hoje meu objetivo dentro da fotografia documental é fazer uma fotografia muito factual, assim, sabe? Pode ser que eu preste atenção em outras coisas depois que eu tiver filhos. Mas hoje meu objetivo é fazer uma fotografia muito factual, muito honesta, muito transparente, muito verdadeira e que fale muito, sabe? Que signifique muito para as famílias. Esse é meu objetivo hoje, assim. Eu acho que pode ser que exista uma diferença, mas eu acho que a maior diferença mesmo é o que as pessoas são, sabe? É o que elas enxergam, né? E não tem como você projetar a sua própria história, seus valores, né? Tudo que você viveu, e os filmes que você viu, os livros que você leu, aquela história, né? Toda. É o que você viveu até hoje. Aquela né? colinha do Como, Sebastião não. Salgado que todo mundo copia. Padrão. Aquele padrão. Mas é verdade, a gente é muito diferente uns dos outros, né? Então a gente vai enxergar coisas diferentes e buscar coisas diferentes, assim. Hoje meu objetivo é fazer esse tipo de fotografia documental, sabe? Que é honesta, que é transparente, que é verdadeira, que é investigativa e que principalmente é muito profunda. Não é só uma estética, sabe? E uma outra pergunta que também tem um pouco de relação com isso é se a sua idade influencia de alguma forma. Você acha que, por exemplo, as crianças acabam se identificando, se aproximando ou se sentindo mais à vontade por você não ser uma pessoa mais velha, mais ou menos na mesma idade dos pais, enfim? Acho que não, acho que é muito do como você se posiciona, sabe? Os fotógrafos documentais que eu conheço brasileiros hoje são homens, por exemplo. Não sei, acho que não, na real, é mais como você se posiciona, se você tá aberto para aquilo, sabe? Eu acho que não, acho que a idade, acho que não. É, porque chamar de tia, a gente já deixa a gente um pouquinho mais velho, né? Somos adultos, né? Uma criança de 3 anos, sei lá, 2 anos. Você vai ser sempre tia, né? Mas o que eu acho que influencia na idade, eu acho que é o amadurecimento do próprio trabalho, assim, do que você quer, sabe? Eu não faria esse trabalho com 22, eu tenho 32. Eu não faria o trabalho que eu faço hoje com 22. De forma alguma, por exemplo. Mas por algum motivo especial ou porque você não seria maduro o suficiente para lidar com isso? Eu não seria maduro o suficiente. Eu não acho que eu estaria um pouco mais perdida, assim, sabe? No que fazer, até poderia até conhecer a fotografia documental, mas o que buscar e tudo mais, eu acho que eu teria uma outra percepção das coisas, assim. Legal. E olhando assim bem o seu trabalho, não só o seu trabalho, mas normalmente a gente olha para os trabalhos documentais de família e parece visivelmente, eu não sei se... A gente sabe que família só muda de endereço, porque dentro de casa é sempre mesmo bagunça, nada no lugar, enfim. Mas a gente olhando esses trabalhos pela internet aí, pelas redes sociais, me parece, é uma impressão que eu tenho, você pode me corrigir se eu estiver errado, de que os perfis dos clientes são muito parecidos, né? São de pessoas que desconstroem a vida, como você já disse no começo, de tipo, que ficar nu na frente de uma pessoa não é nenhum tabu, enfim, é realmente isso, são normalmente essas pessoas que se colocam à disposição para ter o dia a dia fotografado, ou é questão só de coincidência, assim, que no final das contas acaba acontecendo mesmo porque você já tem alguns clientes que não têm esse perfil e que já foram retratados. Esse perfil existe, tá? Não é só ele, mas eu acho que existe esse perfil, que são de casais mais jovens, assim, e casais com filhos pequenos e que acham que filho é pro mundo, não é pra eles, sabe? Um pouco mais desconstruídos, mas também eu acho que tá um pouco filtrado ainda pela questão de não ser tão conhecido ainda, sabe? Então eu acho que conforme a fotografia documental vai sendo expandida, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão conhecendo melhor, eu acho que esse nicho vai aumentando, sabe? Eu acho que os perfis dos clientes vai aumentando um pouco mais, assim. Mas hoje sim, existe, com certeza. Existe, com certeza. Inclusive, não sei se é uma coincidência ou não e tal, mas eu tenho pouquíssimos clientes em São Paulo, né? Pouquíssimos clientes em São Paulo. Então, para mim, são pessoas um pouco mais, talvez, conservadoras, alguma coisa assim, talvez, não sei. Não sei, é uma questão a se pensar e era uma coisa que eu tô pensando de algumas semanas pra cá, sabe? Vendo se é uma questão de mercado mesmo. Porque eu viajo muito para fotografar, né? Então, meus clientes praticamente não têm clientes em São Paulo para fazer retratos, que fazem retratos do cotidiano.
E talvez também tenha até uma questão cultural no sentido assim, São Paulo não para, né? Então o cara nunca tá em casa. Mas também mas ao mesmo tempo também é muito grande, né? São Paulo é muito grande, todo tipo de pessoa aqui, né? Então, eu não sei, realmente não sei, assim, mas, por exemplo, no Nordeste, as pessoas estão mais abertas a isso, por exemplo. Mas lá, principalmente no interior, estão acostumados a ficar andando pelado, nadar no rio. Até por causa do calor, né? As crianças já crescem peladas, né? Mas é verdade, isso é cultural mesmo, né? A gente é um pouco mais frio, aqui, né? Mais frio. Um pouco mais frio, exatamente. Mas, por exemplo, eu também tenho clientes em Curitiba. Então, assim, não sei exatamente, assim, não sei. Mas eu sinto que é muito por uma questão de ser muito novo ainda, comercialmente muito novo. Pode ser no mercado, assim, bom argumento. Eu acho que as pessoas precisam conhecer mais, assim, conhecer melhor, sabe? E falando de conhecer, é óbvio que dentro do seu planejamento, dessa estrutura que você preparou antes de abrir a empresa, você foi trabalhando com o seu público, né? Quem você gostaria de atingir. Como é que foi essa busca, esse planejamento? Como é que você definiu uma persona para poder atender? Não foi algo consciente, assim, a princípio. Nesse momento não foi algo consciente. Eu só fui buscando famílias que topassem, que eu achava que poderia me dar um portfólio e que topassem fazer, sabe? E aí eu chegava, até pra mim... Que tivesse 4 filhos. Requisito mínimo, 4 filhos. Mais ou menos isso, assim. Mas aí, assim, até pra mim foi uma questão de adaptação, foi uma questão... Pra mim também foi um momento de aprendizado e de adaptação mesmo, assim. Então, pra mim não era natural eu entrar no banheiro pra fotografar as crianças e a mãe passar nua do meu lado e entrar no chuveiro junto e eu fotografar todo mundo pelado, sabe? Não era natural isso pra mim. Hoje é. Hoje isso não muda nada. Isso, eu já espero isso, assim, quando eu entro na casa da família. Mas até pra mim foi um aprendizado, né? Então, se eu publico, inclusive essa família de Petrolina, tem uma foto deles no Instagram, da mãe com os 3 filhos no banho. E foi maravilhoso, porque o banheiro não tinha nem box. Então eu consegui pegar o corpo dos 4 juntos, assim. E consegui colocar uma foto deles no Instagram. Então, o cliente que se interessa pelo meu trabalho, entra no meu Instagram, vê uma foto desse tipo, já espera que eu vá fotografar daquele jeito. Já espera que eu vá entrar no banheiro junto com eles, quando eles forem tomar banho. Então, já é natural essas coisas, assim. Eu só tenho uma regra quando eu tô dentro da casa da família, que é não abrir portas. Então, se você precisa de privacidade, se você não quer que eu fotografe, você entra no quarto ou no banheiro e fecha a porta. Aí eu não vou abrir. Mas se a porta estiver aberta, eu vou entrar. Coitado dos pais desligados. Aqui em casa eu tenho um grande problema se eu fizesse isso, porque a porta eu posso até deixar fechado, mas a Helena vai lá e abre. Vai abrir, né? Isso acontece. Aqui os gatos abrem, né? Eu já tive que levantar 2 vezes porque a pretinha abriu a porta, tipo. Aí, assim, não é nem a criança, né? Por enquanto é o gato que abre a porta. Não, até eu tô usando o banheiro da casa da família e a criança abre a porta às vezes, sabe? Acontece. Eu tô tomando banho, abro a porta, dou de cara com alguém na porta me esperando, sabe? Isso acontece direto. Mas mesmo assim, nessa sua busca sem direção, né? De famílias que você pudesse criar um portfólio. Observando tudo isso que você produziu antes, você identificou alguma coisa que era meio que um padrão, assim? Que era uma coisa que você sempre encontrava em todas as famílias e falou, isso aqui é importante pra minha decisão aqui, pro meu planejamento. Eu acho que é mais como a forma de fazer as coisas do que encontros, do que eu encontrei lá, sabe? Foi mais um processo meu, assim, o que eu estava buscando exatamente. Entende? Deu pra responder ou não, né? Deu. Eu acho que é mais como foi mais como o que eu estava buscando ali, sabe? O que eu queria com o meu trabalho, o que eu queria registrar, em que momento eu ia apertar o botão da câmera, do que eu chegar lá e encontrar alguma coisa pronta, sabe? Foi ao contrário o processo, assim. Até eu chegar num ponto de eu entender que o que eu queria era registrar o que as pessoas estavam sentindo, o momento da vida que elas estavam. E não necessariamente coisas mais práticas acontecendo, entendeu? Uma pergunta, uma curiosidade, assim, você já se intimidou, sei lá, com a bagunça de chegar numa casa e falar, pelo amor de Deus, como é que eu vou fotografar aqui? Como... Não. É que, querendo ou não, a visita sempre fica meio do tipo, como é que é essa relação sua com o sistema da casa, né? Com o habitat natural daquela casa? Não, eu já chego muito aberta, né? Eu já chego esperando tudo, né? Então, não tem como me assustar com nada, assim.
Você já chega muito preparado já, né? Você já sabe o que você vai encontrar, porque você já conversou muito, eu já converso muito com as pessoas antes, com a família antes. Então eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. E quanto mais informação eu souber antes de fotografar, melhor. Então, naquele dia que eu chego antes, né, no dia anterior que eu chego, eu sempre falo, e como é que vai ser amanhã o dia? Me conta, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? Quanto mais informação eu souber, melhor. Então não tem como eu ficar surpresa com nada, assim, tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, sabe? E se não tiver como fazer, eu não faço. Não tem jeito, sabe? Por exemplo, eu conto história pro meu filho, eu canto pro meu filho à noite, mas é tudo escuro. Só que eu queria registrar. Eu falei, tá bom, então eu vou gravar um áudio, né? Assim, se não tem como, não tem jeito. Teve um pai que falou, eu acendo uma vela com meu filho antes de dormir, pra ele entender que a luz da vida é o caminho, não sei o que lá. Aí eu falei, tem como acender mais de uma vela? Então, tem como acender 5 velas? Tem, acendo 5. Então tá bom, então acende 5 que tá de boa. A gente vai, sabe? Quanto mais informação eu souber antes, melhor. Quanto mais eu conseguir registrar esses momentos que um celular não conseguiria, sabe? Que eles nem pensariam em fotografar. São as fotos mais importantes, assim, né? Mas como eu já vou preparada, já conversei muito antes, não tem como eu chegar e falar, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? Sei lá, tem um monte de roupa na frente que não dá pra ver a criança. Mas vai ser daquele jeito mesmo. Isso que é legal, sabe? Isso que é fotografia documental, assim. Se ela jogou tudo da gaveta no chão, e se ela apanhou depois, vai ser aquilo, sabe? Levou um tapa na bunda depois, vai ser aquilo. Não tem... Faz parte do meu trabalho, sabe? O fotógrafo é normalmente ligado à estética da imagem. Você sofreu um pouco no começo, justamente pra se desapegar desse negócio do tipo, olha, tem essa sujeirinha, essa baguncinha, isso aqui que me incomoda, mas eu tenho que deixar porque é documental. Eu tenho toque, a casa tinha que estar arrumada. Fez parte do aprendizado da fotografia documental, né? Você precisa desapegar dessas coisas e não tem como desapegar se você não fotografar. Nenhuma técnica, nenhum livro vai te ensinar isso. É vício mesmo, assim, no começo eu estava viciada em ensaio, em lifestyle, em casamento tradicional, sabe? Então é um aprendizado mesmo, assim, é um aprendizado. A primeira família, os irmãos, os 3 meninos tretaram pra caramba e eu, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Vou sair de perto que eu tô atrapalhando, sabe? Aí eu falei, não, é isso que eu preciso, sabe? Eu entrei lá e eu fotografava com a Mark III ainda, que fazia barulho, sabe? Mas eu entrei lá e ficava, tipo, nem uma louca fotografando. Mas foi caramba, o que tá acontecendo? Saí, aí me toquei, falei, não, mas por que eu tô aqui? Eu tô aqui pra isso, sabe? Eu voltei, fotografei. Então é um aprendizado, não tem jeito, é um aprendizado, a gente fica muito viciado. Hoje eu já não consigo fazer fotografia tradicional de jeito nenhum, assim. Vai ser um desastre. Porque eu tô muito viciada já na fotografia documental. É o que eu sei fazer hoje, sabe? Mas eu sofri muito no começo com isso. Você já recebeu algum convite pra fotografar documental, alguma coisa que não era, talvez, sei lá, um casamento, que tem um roteiro, tem uma questão de estética, mas que chamaram você e falaram, não, eu quero o jeito que você fotografa, sem intervenções. Eu vou fazer um agora, no final de setembro, na praia, que a noiva me ligou e falou assim, eu não gosto de foto, não quero posar pra foto, não quero fotografia tradicional, não quero nada, é por isso que eu quero que você fotografe meu casamento. E aí eu falei a importância pra ela de ter um fotógrafo no casamento dela, e eu contei pra ela o que é importante pra mim naquele momento do casamento. Tanto que ela queria só a cerimônia e um pouquinho da festa, e eu vou fotografar antes da cerimônia, ela se preparando e tal, porque pra mim fotografia é isso, não faria sentido fotografar só a cerimônia, né, e um pouquinho da festa. E aí ela me contratou. E vai ser um casamento completo 100% documental, né? Mas é isso, atingir esse tipo esse núcleo também, né, de pessoas, né, esse perfil de pessoas também, que não gostam de fotografia, que não querem posar, mas querem se lembrar daquele momento, né. Mesmo porque você não se define como uma fotógrafa documental de família, né? Documental, né? Exatamente, é uma fotografia documental, E eu fotografo tudo, né? Assim, até eu fotografei no interior do Paraná uma família que eles se juntaram pro aniversário da avó e veio gente do Brasil todo, passaram a noite lá com a avó e eu fotografei essa festa do pijama, sabe? Então não necessariamente é só o dia você pode fazer fotografia documental em qualquer situação, né? Até da sua própria vida, da sua própria família, do seu vizinho, sabe? Pra conseguir até treinar esse olhar e tal. Eu vou fazer uma biografia documental. Vou sair fotografando eu em todos os espelhos da casa, que é a única maneira de eu aparecer nas fotos. Eu faço muito, sabe o que eu faço? Eu faço muito com a minha mão aparecendo nas coisas. Ou reflexo no espelho também, mas, sei lá, pegando um café, entregando um café pra alguém, sabe assim? Pondo a coleira na minha cachorra. São momentos, assim, muito, sei lá, que vão passar, sabe? Uma hora essas coisas vão acabar e eu tô lá, sabe? A minha mão aparecendo é que eu tô lá, sabe?
Uma pergunta. Todo mundo fala, né? É meio que quase que óbvio, assim, de toda a conversa que a gente tem sobre fotografia documental, é de que não existem intervenções, né? O documental é fotografar aquilo que realmente está acontecendo. Mas aí vem a pergunta: em nenhum momento desse trabalho pode ter uma foto posada, uma foto dirigida, alguma coisa que você pede? Então, para a família todas as fotos vão ser muito importantes, né? Até uma foto posada vai ser importante. Eu tento, no meio do dia, de algum momento que eu sinta que encaixe, tirar uma foto posada da família. Aquela foto que todo mundo vai olhar e eu vou fotografar. As pessoas normalmente não pedem foto, porque eu já vou com um propósito já bem formado, sabe? Todo mundo sabe por que eu estou lá. Então é muito difícil alguém me pedir foto, muito difícil mesmo. Mas em algum momento do dia eu falo, sei lá, se tá todo mundo comendo de uma forma mais bonitinha, tal, por exemplo, eu falo assim, gente, olha todo mundo aqui pra mim, só pra gente ter uma foto de vocês olhando. E tiro a foto e acabou. Teve uma família que me pediu, eu falei assim, sabe, posso te pedir uma coisa? Eu queria tirar uma foto dos meus filhos com essa minha tatuagem aqui do ombro. Aí foi uma foto, tá bom, então a gente vai fazer essa foto. Então foi uma foto que eu pensei pra tirar. Que aí eu posicionei eles de lado, abri a janela, tal, posicionei eles de lado, esperei a bebezinha dormir, apoiei no ombro que tem a tatuagem, peguei o menino mais velho, encaixei do outro lado e fiz uma foto, um retrato deles. Mas é nesse momento. Mas por que eu faço isso? Porque, com certeza, aquela foto vai ser tão valiosa quanto as outras, sabe? O propósito é a fotografia documental, mas eu tô lá pra fotografar essa família. E eu sei que pra eles esse momento vai ser importante. Que essa foto olhando vai ser importante também. Então eu faço, mas eu faço assim, sabe? E em qualquer momento que encaixe do dia também. Não existe uma regra, sabe? Não existe. Eu vou sentir lá na hora o momento certo e vou fazer essa foto. E voltando um pouquinho na história da vela, né? Que o pai tinha pedido pra fazer uma foto da vela, ou contou pra você essa parte do dia deles, que você pediu pra inserir as velas. Como é que é a relação não de composição, mas de iluminação e de criar um cenário? Por mais que você faça o documental, que tem essa questão da luz, janela aberta ou janela fechada, em nenhum momento você, por exemplo, nesse caso, pediria para ele acender uma luz ou esperaria? Como é que é? Não, então, assim, porque ele me disse, essa história dessa vela, porque o pai me disse que fazia questão de uma foto nesse momento com o filho. Porque esse momento era o momento mais importante do dia pra ele. Então, Ju, eu quero uma foto desse momento. Como a gente pode fazer? Aí eu falei, você acende uma vela? Ele falou assim, então acende 5. Agora, você imagina se eu tivesse pedido pra acender a luz do quarto. Seria outro momento, seria outra foto. Eles não acendem a luz do quarto. E eu ainda também só pedi pra colocar mais velas porque o pai fazia questão dessa foto. Porque, por mim, lá na hora, se não desse pra fotografar, paciência, não deu pra fotografar, a gente perde. Porque não deu. Eu não vou colocar mais nada ali. Não vou acender a luz, não vou colocar uma lanterninha do canto, nem nada. Mas já que ele fazia questão, e a foto ficou muito legal, e a foto ficou muito bonita, ficou muito poética, sabe? Eles conseguiram esquecer que eu tava lá completamente, sabe? Até a criança, a menina tinha 3 anos, eu acho. Até o menino, esqueceu completamente que eu tava lá, sabe? Começou a conversar com o pai sobre a história, sobre a vida, não sei o que. Foi muito legal, mas foi nesse contexto, entendeu? Normalmente, se ele não tivesse me falado isso antes, eu estaria lá com a câmera, ele acendeu uma vela só, e se eu conseguisse fotografar, o que eu acho que sim, né? Eu acho que eu conseguiria, mas se eu não conseguisse também, perde, não tem jeito. Pra mim, assim, eu vejo muito assim, se eu tô enxergando, a câmera precisa conseguir pegar. Então é também saber de você extrair o máximo do seu equipamento que você consegue. Por isso que eu sou muito desapegada à técnica, sabe? A ruído na foto, a velocidade baixa e tudo mais. Se eu tô enxergando, a minha câmera vai pegar. Não importa o que eu tenha que fazer. É você ler o manual da sua câmera, conhecer muito bem seu equipamento e saber extrair o máximo dele. Eu já fotografei em situações muito mais críticas de luz, por exemplo, que não tinha quase nada mesmo, assim, de luz pra foco, pra nada. E entreguei a foto completamente cheia de ruído, assim. Mas, por exemplo, no caso do cliente, né? Nessa sua decisão de se não dá pra fazer, eu não faço, não entrego. O cliente tem essa noção na hora de contratar, né? Isso tem em contrato ou em alguma conversa. Você deixa bem claro pra eles que fala, olha, tem momentos que pode ser que eu não tenha registrado. Tudo é muito, muito, muito esclarecido antes.
Tudo é muito esclarecido antes. E o estilo, assim, quem me contrata, eu já converso muito, eu já mostro muita foto, já explico como que é o trabalho, como que eu faço, como que eu me porto, por que que eu tô lá, como eu tô lá, e o processo das coisas, como que eu vou selecionar as fotos dele depois. É tudo muito claro, assim, muito claro. Sabe, se ainda eu precisar, eu mostro um trabalho completo que eu já fiz, sabe? É tudo muito esclarecido antes, assim, é tudo muito mesmo, exatamente para não ter nenhum tipo de frustração depois, né? E uma coisa é muito fato, assim, todos os clientes viram amigos depois. Todos os clientes viram amigos depois. Isso é muito maravilhoso, né? Tenho amigos no Brasil todo, assim. Tem lugar pra dormir. Tenho. Dá pra ir pra qualquer lugar de boas. Uma coisa é um fato, assim, faz 2 anos e meio, eu fui pra mais de 10 estados e mais de 50 cidades. Eu nunca paguei hospedagem em lugar nenhum. Tá vendo só que maravilha? Nunca paguei uma diária de hotel, assim, em nenhum lugar. Até uma pergunta, você falou que chega um dia antes, você dorme na casa do cliente pra poder já Durmo. acordar no outro dia? Como é que funciona a questão de horários? Eu durmo exatamente pra quando eles acordarem eu já começar a fotografar, né? Então, se eles me disserem, Ju, a gente acorda às 6:30 da manhã, como criança pequena acorda super cedo, né? Muito comum isso. Eu já às 6:15 eu tô pronta. Tô pronta, com o equipamento pronto, já. E de pijama. Tô pronta, assim, preparada pra começar a fotografar. Mas eu também não vou me deslocar do contexto todo, entendeu? Eu fico de pijama com a câmera na mão. Vou tomar café da manhã com eles e com a câmera na mão fotografando o que eu acho que deve. Vai escovar o dente com a câmera na mão e dá até uma limpadinha já na lente, já. Uhum. Vou escovar os dentes com a câmera na mão, exatamente. A câmera fica comigo o tempo todinho, o tempo inteiro mesmo, assim. Você já até limpou, já escovou os dentes com a bombinha de tirar o pó da lente, assim, tipo... É, tipo isso, né? Com a câmera pendurada no braço, sabe? Escovando com a câmera pendurada no braço, é tipo isso, exatamente. Vamos falar um pouquinho do fluxo de trabalho, né? A gente já falou de toda essa parte de conexão com o cliente, só para entender um pouquinho como é que é a parte de business desse trabalho, né? Uhum. Então acho que a primeira parte, acho que super importante desse processo todo, é óbvio que planejamento e administração do negócio é super importante, mas acho que no momento que você precisa vender e mostrar algo para alguém, acho que a parte mais importante do processo é a escolha da foto que você vai entregar, né? Você tirou 5.000, seleciona 300, 400, depois vai diminuindo até entregar as 200 fotos para o cliente. Como é que é o processo de curadoria? Quais são os cuidados que você tem para escolher a melhor foto daquele momento? Então, não necessariamente, quando eu tô lá fotografando, não fico o dia todo estourando o dedo. Eu fotografo nos momentos que eu acho que tem entre eles tem um envolvimento emocional mais forte, sabe? Então, acordando é um momento muito forte de fotografar, que sempre fica muito bonito. Tomando café da manhã, saindo do banho, também tomando banho, saindo do banho. É um momento de muito toque, de muito carinho, assim, sabe? Você vê o cuidado das pessoas. Se arrumando para ir pra escola. Ou de estresse também, né? Ou de estresse, exatamente. Vale a pena reforçar esse momento. Existem esses momentos que eles precisam ser fotografados, assim, sabe? Então, as crianças brincando, é legal, eu tiro, mas eu não estouro o dedo, por exemplo. Só que se eles brigarem, aí eu estouro o dedo. Entendeu? Se um deitar no colo do outro, eu estouro o dedo. É assim, chego em casa com 5 ou 6 mil fotos, uma média de 5.000 fotos, e faço a curadoria exatamente assim, é exatamente qual é a foto que mais fala o que está acontecendo lá naquele momento. Então, uma sequência de 50, eu escolho 1, 2, assim, no máximo. E é desapego mesmo, é difícil, é sofrido pra caramba, porque é muita foto bonita, sabe? Mas não é foto bonita, meu objetivo não é foto bonita, não é esse o objetivo. Meu objetivo é foto que transmita o que estava acontecendo lá. Então, eu já vou eliminando. Isso também é um processo de aprendizado, isso também é um processo de desapego muito grande. E acabo, hoje já de 5.000, eu já acabo com 300 na primeira seleção, assim. Já tô um pouco mais acostumada com isso. Mas é desapego mesmo, assim. Essa acho que foi a parte mais difícil, assim, é a parte mais sofrida. E é muito demorada também, né? Porque você tá muito envolvido emocionalmente com o que tá acontecendo. O fotógrafo e como pessoa, eu tô envolvida 2 vezes com o trabalho, né? Emocionalmente e tecnicamente, como fotógrafa, né? Então, é muito difícil fazer essa curadoria. É muito difícil. Tem que olhar muito pra foto, tem que pensar muito, sabe? Eu fico 2 dias pra selecionar um trabalho, um retrato do cotidiano, só pra selecionar as fotos. E não é que eu sou lerda, é que eu fico processando, sabe?
Não, e tem aquela coisa que a gente tem que dar aquela respirada e apagar um pouquinho, que a gente ainda tá muito envolvido com o que aconteceu, né? Então você precisa esperar passar esse tempo. É, exatamente. Aí eu paro, olho, eu saio, pego um café, volto, eu fico olhando de novo, sabe? É tudo um processo mesmo, assim. Aí eu seleciono essas 250, 300 fotos, começo a editar, e aí nessa edição eu já vou vendo o que é necessário ou não ficar, sabe? Pra mim, sempre quanto menos foto entregar, melhor. Eu pretendo entregar menos ainda, mas hoje tá numa média de 200 fotos. E a minha entrega é por uma galeria online. Eu mando o link de uma galeria online que o cliente consegue fazer o download das fotos. E um livro à parte, se a família quiser. E normalmente a proporção de pessoas que querem isso registrado num álbum, quanto que é? É muito baixa. Muito baixo. Eu também não invisto muito nesse momento da minha vida, desse momento da minha carreira. Eu também não estou investindo muito em vender livro, né? Estou envolvida com outras coisas também. Como 99,9% dos meus clientes são fotógrafos, eles normalmente fazem os álbuns. É o que eu vou fazer ainda. Um ponto de vista interessante, né? Você falou eles agora. Normalmente fazem os álbuns, Tá em casa. Eu não me importo, assim, também. Eu não me importo nem um pouco, sabe? A família dele, enfim. Não sou muito apegada a isso, não. É até uma curiosidade, né? Você acabou de falar que a maioria são fotógrafos. Como é que é essa relação por um certo ponto, é gratificante, né? Você ter pessoas que trabalham nesse mercado, que em teoria sabem o que estão contratando, ou a exigência é maior, mas por outro lado você tá falando assim, eu não tô atendendo pessoas comuns, né? Pessoas que normalmente eu deveria atender. Como é que é essa relação? Como é que você lida com isso? Então, foi assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na vida, assim. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, nunca busquei isso. Foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo, mas pelo contrário, eu não me sinto mais cobrado, eu me sinto mais livre, sabe? Eu me sinto mais livre para criar, para entregar uma foto com ruído, porque ele entende que o ISO precisa estar alto, por exemplo, sabe? Eu me sinto mais artisticamente um pouco mais cobrada, mas também eu sei da minha capacidade, eu sei até onde eu posso chegar. E eu sei que o que eu mostro, o meu portfólio é o que eu sei fazer, sabe? Então não tem grandes crises, assim, em relação a isso. Mas você não sofre, por exemplo, hoje a gente, né, por exemplo, estamos gravando aqui, as pessoas estão ouvindo, e de repente elas podem falar assim, mas espera aí, então, tudo que ela tá falando, mas hoje ela nem vende para cliente, né? Quer dizer, nem sabe se o trabalho, de uma certa forma, gerou um resultado mesmo. Mas isso foi um processo, né? Porque antes você atendia muito mais pessoas comuns e ganhou visibilidade com esse material. Isso é agora. Até porque eu acho também que eu entrei nesse nicho porque meu trabalho é muito de boca a boca, né? É muito de boca a boca, assim. Então, eu fotografei um fotógrafo que conhece outro, que conhece outro, que conhece outro, e as coisas foram acontecendo, sabe? Mas eu também tenho clientes que não são fotógrafos, né? Enfim, tem outras profissões. Pessoas normais. Pessoas normais, né? Que não tomam tanto café como a gente. Mas eu também atendo essas pessoas e também entrego da mesma forma. Eu acho que o importante é você saber o que você está fazendo, saber o que você quer com o seu trabalho e fazer exatamente o que você vende, o que você mostra, o que você faz, sabe? Então, quem entra no meu Instagram e olha o meu portfólio lá, quem entra no site do Mar de Algodão e olha o que está acontecendo lá, olha para aquelas fotografias, aquilo é o que eu sei fazer, não é uma farsa, não é uma mentira. Independente de quem goste daquilo ou não, se é fotógrafo, se é advogado, se é médico, ele vai receber o que ele tá vendo. Tem foto com ruído, tem foto em baixa velocidade, tem foto de gente pelada, tem foto. E assim é isso que ele vai receber. Não tem jeito. Então, assim, é uma questão de honestidade com a gente mesma, assim, sabe? Da gente se conhecer e da gente saber o que a gente tá fazendo, né? Por que a gente tá fazendo esse trabalho. E voltando um pouquinho na questão do fluxo de trabalho, sobre depois que você seleciona as fotos que vão entregar para o cliente, como é que é a sua relação entre tratamento e manipulação? Você chega em algum momento mexer em alguma foto ou somar duas fotos para poder mostrar algo que não foi possível captar? A minha edição, ela também veio junto com o processo de identidade da empresa, sabe? Então, eu precisava de uma edição que mostrasse o que eu queria que as pessoas vissem na foto, com fidelidade de cor, tal, mas que tivesse personalidade, que tivesse a cara do Mar de Algodão, que as pessoas olhassem e dissessem, esse trabalho é da Ju, tenho certeza que essa foto é da Ju. Então, foi tudo um processo também, né? Junto com a identidade da empresa. Hoje, eu já tenho um preset pronto, assim, que eu jogo nas fotos e eu mudo um pouco de white balance, e como não tem uma
um balanço de luz, assim, né, nas fotos, é tudo muito diferente. Esse preset é basicamente cor, assim. Então eu mudo um pouquinho de white balance e clareio muito os brancos das fotos, porque eu gosto muito que realça a pele, sabe? É mais do que realçar os highlights, sabe? É mais do que realçar os pontos altos de luz, assim. Os brancos é muito de pele, assim. Eu gosto. Mas a alteração de pixel, que é manipulação, né? Que é mesclagem, que é isso eu não sou contra esse tipo de coisa, mas isso descaracteriza a fotografia documental. A fotografia documental, ela precisa ser fiel ao que você fotografou, ao que está acontecendo ali na sua frente. Então, não é que é errado, mas que descaracteriza o trabalho. O que você, enfim, posso fazer também, né? Não tenho, eu nunca fiz, não tem nenhuma foto publicada que eu tenha feito, nunca nem entreguei também nenhuma foto que eu tivesse feito alguma alteração de pixel, que é tirar ou colocar algum elemento, né? Mas não sei se é certo ou se é errado, só não é fotografia documental. Eu gostei da definição alteração de pixel. É muito técnico, né? Muito técnico, mas a alteração de pixel é isso, é você tirar e colocar algum elemento na foto, né? Não é cropar também, o corte você pode fazer, o corte não é uma alteração de pixel, né? É uma eliminação de pixel. Tipo, você não tá alterando nada, né? Você tá, tirando. Mas eu nunca coloquei nenhum elemento e nunca tirei nenhum elemento. Então, como você falou, do monte de roupa lá e a criança tá embaixo, imagina que foto incrível que vai ser essa. Sabe? É esse o ponto, assim. É esse o ponto. É desapegar da estética mesmo. Imagina a criança saindo daquele monte de roupa, como seria super interessante, sabe? E vamos falar da parte mais importante do business agora, né? Quanto você cobra? Mentira. Quanto eu cobro? Foi um processo também, porque eu acho assim, eu sempre cobrei o justo pro meu trabalho. Sempre cobrei o justo. Então, nunca foi mais, nunca foi menos. E quando eu comecei era um preço, depois que eu comecei a entender melhor as coisas foi outro preço, depois foi outro preço, e quando você começa a ser reconhecida pelo seu trabalho é outro preço, porque eu sei da minha capacidade, eu sei o que eu faço. E até quando o cliente chora preço, assim, como o trabalho, ele é um trabalho, como você busca pegar a alma das pessoas nessas fotos, né, como é um trabalho bem íntimo e bem próximo e bem exposto, né, eu acho até, eu não tenho como bater o martelo, sabe? Tipo, não, é tanto e pronto, acabou, sabe? Até eu vou criar um ruído na minha conexão com essa família. Então eu tento até, sei lá, eu não abaixo preço, mas eu tento, sei lá, quer parcelar mais? Parcela mais, não sei o que lá. Ou até explico pra ela porque o trabalho custa aquele preço. Então eu falo, você vai receber um trabalho que custa tanto, que eu demoro tanto pra fazer, que eu estudei tanto pra chegar até você. Você vai receber isso, vai receber aquilo. Depois que eu sair da sua casa, eu chego em casa com 5.000 fotos e não sei o que lá. Depois demoro 2 dias só pra selecionar as suas fotos. Sou eu que faço tudo sozinha, desde o começo até o final. Eu não terceirizo nada, exatamente pra você ter um trabalho muito honesto, feito por mim, não sei o que tava aí com você, e não sei o que lá, sabe? Então o preço é muito relativo. O preço é muito relativo do momento da vida que você tá, do momento da carreira que você tá. E principalmente se ele é honesto com o que você entrega. Eu comecei a cobrar um retrato cotidiano R$1.600. Hoje eu tô em quase R$4.000, assim. Parcelados, hein? Então, é relativo. Sabe, assim, se a pessoa chora um pouco, eu abaixo um pouco, mas eu explico pra ela por que eu não posso abaixar muito, sabe? Então é muito de como você coloca isso nas pessoas, sabe? Uhum. E aí, pra quem tá acompanhando, quem tá ouvindo esse bate-papo, vem a pergunta, né? E como é que faz, por exemplo, quando você tem que viajar? Quem arca com os custos? Como é que é feito? Se é a pessoa que compra as passagens? Como é que funciona? Não, normalmente sou eu mesma que compro. Eu não coloco esse preço embutido no valor. Eu abro a agenda, né? Eu tento fechar o máximo de trabalhos possível naquele período que eu vou estar lá. E eu que compro a passagem mesmo. Então na verdade você meio que compartilha o custo, né? Se tiver 5 eventos, você... eu abro a agenda e não cobro passagem de ninguém. Isso é um processo legal pra quem quer aproveitar também de vez em quando, justamente porque o custo acaba aumentando muito, né? Se você for agregar a passagem, né, a locomoção, enfim, se você abre uma agenda, vai ficar uma semana lá, você consegue dividir isso por conta própria, talvez. Se eu fecho um é uma coisa, se eu fecho 2 é outra coisa, se eu fecho 3 é outra coisa. Eu sempre abro a agenda e tento fechar o máximo de trabalho possível naquele período. Ou naquela região da cidade, né, que eu vou estar e tal. Esse é um processo legal, uma possibilidade para quem pensa em fazer a mesma coisa e não só para fotografia de família, para outros trabalhos também. Uhum.
Exatamente. Exatamente. Viajar é muito bom. Conhecer outras pessoas e estar em outro lugar é muito inspirador, assim. Não, é ótimo. Só que a única coisa ruim é que gasta dinheiro, né? Mas você tá lá por um objetivo também, né? Tipo, você tá lá pra ganhar dinheiro também, né? Então, Não, sim, mas gasta. Gasta, não tem jeito. Você tá fora da sua casa, né? Você tá longe da sua família também. Tudo tem que pôr na balança, né? E vamos falar um pouquinho então depois do processo. Depois que você fez tudo, você já falou que, por sorte, acaba ficando amigo das famílias. E aí vem duas perguntinhas. O primeiro, se existe um mantra, uma meditação que você faz pra não se envolver emocionalmente no sentido assim de misturar negócio com amizade ou com essa relação sentimental que você acabou criando com a família. Existe algum processo que você fala, não, aqui eu preciso separar uma coisa da outra? Eu nunca tive nenhum problema, assim. Eu tenho que cobrar, né? Todo mês eu tenho que cobrar os clientes, né? Porque eles esquecem. Isso é um fato, né? Eu acho que não é só comigo. Mas eu acho que esse limite chega aí, sabe? No momento que eu fiz então, fulano, hoje é dia tal, e, né, você precisa depositar pra mim. Tá, desculpa, esqueci, não sei o que. E deposita, sabe? Nunca tive nenhum problema, assim. Nunca tive problema, na verdade, com nenhuma família que eu fotografei. Nunca tive. É sempre uma relação de muita amizade, assim mesmo. De muita parceria, sabe? E como é que é o processo, já que não tem esse envolvimento tão pejorativo assim, como é que é o processo de pós-venda? Você já falou que não se dedica tanto ao álbum, principalmente porque a grande maioria são fotógrafos, então eles já têm os próprios fornecedores, enfim, acabam fazendo por conta própria. Mas como é que é a pós-venda com os clientes normais? Não, aí eu ofereço o livro, né? Eu ofereço um livro e foto impressa também, se eles quiserem. Normalmente foto impressa quase todos querem, que não são fotógrafos, quase todos querem. E o livro, normalmente eu faço, mas depois de um tempinho, assim, que eu fiz o trabalho. Mas, assim, a conexão continua, sabe? Tanto pelo Instagram como Facebook e tal. Eles continuam comentando nas fotos e curtindo. E eu também, porque eu crio uma conexão, né? Eu crio um afeto, inclusive, pelas crianças, né? Então, uma conquista mexe comigo, sabe? Ver a criança crescendo mexe comigo. Essa amizade, essa relação continua, não tem jeito. Continua mesmo, assim. Eu sou convidada, às vezes, para as festas de aniversário das crianças. E não e pedem para levar a câmera? Eu recebo um convite para festa. Mas não vem embaixo, assim, um PS, assim, tipo, por favor, levar a câmera. Então, não tem esse PS embaixo, sabe? Eu recebo convite de aniversário como convidada, assim, de famílias que eu fotografei retratos do cotidiano. Então, essa relação continua, existe, né? E existe alguma família ou, em algum caso, que esse processo fidelizou, assim, do tipo, sei lá, uma vez por ano você vai registrar, ou já voltou a registrar por uma segunda vez? Não, quase todas as famílias. Quase todas as famílias são assim. Mas você sabe que eu tava pensando, tipo, outro dia eu falei, nossa, daqui a pouco o Nicolas já cresceu tanto que, tipo, a Ju precisa vir fotografar a gente de novo, sabe? Exatamente. Eu vi ele essa semana, eu falei, caramba, ele já tá o dobro do que da última vez que eu vi, sabe? Mas é isso, é quase todas, assim. Quase todas é uma vez por ano que eu faço. E tem desconto acumulativo, igual seguro? Não, ao contrário. Igual seguro, se fizer todo ano vai tendo abatimento, vai ter bônus. Não, é o contrário, porque um ano depois eu tô um ano mais experiente, né? Já é diferente. Aí tá mais caro, é diferente, é o contrário. Tá mais caro, normalmente tá mais caro. Prepara o bolso, Ana. Tipo isso. Foi uma indireta, prepara o bolso. Vale a pena. Né? Então, já que a gente entrou nesse assunto, já que a Ana se entregou agora no final, pra terminar o episódio a gente vai querer saber dos bastidores de fotografar a família Washington Toffolo. Toffolo, Washington, Cariani, Grion, de Oliveira. Foi muito maravilhoso. O Nicolas é muito maravilhoso, né? Uma criança super sorridente, super de bem com a vida, assim, né? Nem parece filho de quem é, mais né? birrento, sabe? Mas, ele é muito de bem com as coisas, assim, né? Você brinca com ele, ele sorri, assim, ele não precisa de nada pra dar uma risadona, assim, né? Ele é muito lindo. Mas conta aí, a gente sabe que normalmente a gente espera, pelo menos, eu não sei se isso acontece na fotografia de família, mas em casamentos funciona assim. Quando você é convidado ou vai fotografar o casamento de um fotógrafo, a primeira expectativa que você cria é de que tudo
tudo foi preparado para os fotógrafos, né? É. Porém, no dia, a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, que os problemas que acontecem nos outros casamentos acontecem também no do fotógrafo. Se bobear, é até mais difícil, mais complexo fotografar um casamento desse. Fotografar a família de fotógrafos, ou especificadamente dessa que nós estamos falando agora, da Ana Cariani, teve complicações, né? Do tipo, você falar, não era pra acontecer isso aqui porque ela é fotógrafa, mas aconteceu. Não, acho que não, a gente não teve essa cobrança. Não, na verdade a gente teve inclusive preocupação com luz, né? Falei, tipo, a minha sala não tem uma janela grande e tal, mas a luz era bacana. O banheiro, que eu achava que talvez pudesse ficar ruim, também a gente fez as fotos de luz apagada. A luz do banheiro ficou apagada, não ficou? Eu apaguei a luz do banheiro. Então, acho que você acendeu a luz eu falei, não precisa acender. É por minha Deixa causa apagar. que você acendeu? Não, se você quiser então. apagar, pode apagar. E você apagou, Então, tipo assim, até algumas preocupações que eu tinha, a gente resolveu de boa. E tem até foto minha fotografando o Nicolas com a minha câmera em casa. Porque é uma coisa que eu faço normalmente, então... Ah, mas nesse momento aí foi dirigido, vai. Não foi, pior que não. Que ele olhava e dava risada pra ela. Ele olha pra câmera. Então, e tem essa coisa também, por ele estar acostumado a eu fotografar ele, dificilmente a Ju conseguia apontar a câmera pra ele e ele não olhar. Uhum. Até porque a câmera é igual também, né? A câmera é igual. Mas também faz parte do trabalho, né? A vida deles Sim. é assim, o Nicolas é assim todo dia. Então, assim, faz parte, né? Não tem... Nicolas, não olha pra câmera, finge que eu não tô aqui, sabe? Imagina. Não tem como. Eu falei, ele vai olhar pra câmera o tempo todo, porque ele tá acostumado. Então, talvez tenha... Às vezes você não quer que ele olhe, mas tem essa vantagem também de, tipo, se você quiser que aquele momento ele estivesse olhando, ele tava olhando. Uhum. Mas foi muito legal, assim, eu me lembro até de um momento à noite que tecnicamente foi super complicado, assim, que eu acho que o André tava dormindo no sofá e o Nicolas tava super manhoso, assim, e o Nicolas ele tava difícil de dormir, eu acho, ele tava com alguma coisinha que ele tava difícil de dormir, e você veio andando, e a luz do corredor tava acesa, e você veio andando em direção, aí a luz da sala tava apagada. Sim. E você veio andando, assim, no contraluz, assim, com o Nicolas no colo. E pra mim que tava lá, que tava olhando, tava muito bonita aquela cena. Tava fazendo um rastro de luz até o rosto do André, assim, no sofá. E pra pegar aquilo, meu Deus do céu, nossa, eu sofri muito. Mas deu certo, consegui pegar. Me lasquei depois no Lightroom, mas eu consegui fazer exatamente o que eu tava pensando, sabe? Olha, a foto que eu tenho aqui tá ótima, não tenho do que reclamar, não. Ai, que bom. Aquela que você falou que tem muito grão, que você tava reclamando outro dia, Ana. Aquela cheia de ruído, né? Era essa, né? Mas eu não me importo. Mas tava cheia de ruído mesmo, é assim mesmo, não tem jeito. Quer dizer, no final das contas, por mais que sejam todos fotógrafos, ou que a maioria dos clientes sejam fotógrafos, as dificuldades, os problemas também acontecem. É igual, porque não é o objetivo do trabalho facilitar as coisas, né? O objetivo do trabalho nem dificultar, o objetivo do trabalho é fotografar o que acontece, né? É fotografar a família do jeito que ela é, sabe? Então, as famílias são famílias, né? Não tem... São as mesmas dificuldades, as mesmas questões, né? Pelo menos tecnicamente, são as mesmas questões. E pra gente terminar, Ana, seu comentário sobre essa experiência. É muito legal. A gente cria uma certa expectativa, óbvio. Não só por eu ser fotógrafa e acompanhar vários fotógrafos, mas também por acompanhar o trabalho da Ju. Tipo, você vê como você fica naquela expectativa, será que vai ter uma foto assim? Será que vai ter uma foto assado? Não só pelo que a gente já sabe que ela tá acostumada a fazer, por exemplo, as fotos do banho, né? Todo mundo conhece as fotos que a Ju faz das pessoas tomando banho. Tipo, eu nunca tomei um banho tão longo na minha vida. Porque a gente ficou muito tempo no banho. Eu com o Nicolas no banho, eu com o André e o Nicolas no banho, o André com o Nicolas no banho. Então você cria uma expectativa em cima de coisas que você já tá acostumado a ver, mas também, aí eu acredito que o sentimento de toda a família é de ver aqueles pequenos detalhezinhos registrados, né? Tipo, o Nicolas mamando. Eu não tô acostumada a ver o Nicolas mamando, porque sou sempre eu que tô naquela cena. Tipo, ele mamando no restaurante, né? Ele interagindo com a lâmpada do restaurante. Então, tipo, são vários detalhezinhos que a gente só consegue ver mesmo nas fotos que outra pessoa faz. Então, sem contar que, putz, é muito legal, assim, ter uma pessoa o dia inteiro dentro da sua casa e que nunca tinha ido lá. O André nem conhecia a Ju. Tipo, se deram super bem, ainda bem. Que ele é meio chato às vezes com as pessoas, não gosta das pessoas. Meio? Não, mas é muito legal, assim. Eu recomendo pra todo mundo, independente se você tem 1 ou 5 filhos, ou se você só tem cachorro. Não precisa ter filhos, né, necessariamente. Exatamente, a Buff, inclusive, rende várias fotos legais. Mas eu recomendo pra todo mundo, assim, pelo menos uma vez na vida, faça. Tem que ter. É muito importante. É muito além da estética, né?
É muito bem, é muito além de você estar bem vestido numa festa de... Tem muitas fotos, por exemplo, lá que eu falo, putz, tipo, essa foto aqui eu nunca vou postar porque eu tô mó zoada e tal. Mas, pra mim, guardadinha ali tem o valor, entendeu? E esteticamente não vou postar, pra ele lá na frente vai fazer uma puta diferença, sabe? Ainda mais hoje, né? Porque nem a gente fez essas fotos em janeiro, a gente tá em setembro. Já passou muito tempo, ele já tá super diferente. Eu já consigo notar essa diferença no comportamento dele, né? Na época ele nem engatinhava ainda, ele se arrastava no chão. E uma coisa que eu escuto dos fotógrafos que eu fotografo é que eles nunca aparecem nas fotos, né? A família tem foto, mas eles especificamente nunca aparecem. E é muito importante, tanto para ele se ver nas fotos, quanto para as crianças verem os pais nas fotos daqui a um tempo. Porque eu tenho a câmera, eu fotografo o Nicolas, mas eu fotografo, tipo, muito o Nicolas com o André. Eu, às vezes, não tenho. E, às vezes, o André esquece, né? Eu tenho que falar, tira uma foto minha aqui, brincando com ele. Tipo, eu tenho que lembrar ele que eu preciso de foto minha também. Pro Nicolas, a sua foto com ele vai ser muito importante. Sabe? Pro Nicolas, ele olhava, tipo, nossa, olha como minha mãe era quando eu era um bebê, sabe? Uhum. É muito importante, é muito importante. É mais do que se ver, assim. É mais do que se ver na foto, sabe? É o seu filho ver como você era, sabe? Sim. Concordo totalmente. O Petroco é o contrário, né? Ele é o pai, ele não precisa aparecer mesmo. Não, mas eu tenho. Pra minha sorte, eu tenho câmeras boas, aí eu dou pra Camila às vezes apertar o botão. Câmeras boas, olha. Câmeras boas, né? Você dá tudo reguladinho. Felizmente o André sabe fotografar, né? Meio torto, mas sabe, né? Se é torto, é só desentortar, o problema tá resolvido. Mas eu recomendo, gente, façam. Assim, eu não tô falando pra vocês contratarem a Ju, tá? Existem excelentes fotógrafos. Tem muita gente boa. Documentais no Brasil. Fotógrafos documentais, assim, você olha 50, você olha 200. São 200 trabalhos diferentes, assim, sabe? Sim. Às vezes você se identifica mais com uma coisa do outro, exatamente. Então, assim, até porque a Ju disse que não tem mais agenda até o fim do ano. Então, se você quiser pra esse ano ainda, você não vai conseguir contratar ela. Mas ou corre pra já agendar pro ano que vem, né? Já vai contratando. 4 vagas abertas. Tô com 4 vagas abertas até o final do ano. Aí, ó, dá tempo. Então, por favor, faça. Manda o inbox pra ela agora, pra garantir a sua. Garanta já a sua vaga. E use o cupom de desconto. Papo de fotógrafo. Então, mas mais uma coisa, uma curiosidade também que eu acho muito importante falar. Existem pouquíssimas mulheres fazendo fotografia documental de família. Sim. Pouquíssimas mulheres. Eu acho que, sabe, vamos crescer isso aí, pelo amor de Deus. Vamos, sabe, é foda. É que assim, eu sinto muito essa questão de ser mulher, sabe, nesse meio de fotografia mesmo, assim, e ter que provar o tempo todo do que eu sou capaz, sabe? E eu não preciso provar do que eu sou capaz. Eu sei fazer o que eu faço, sabe? Então, mulheres, por favor, apareçam. Mostrem o quanto vocês são foda, porque o mercado precisa, sabe? Porque a gente precisa ocupar o espaço e precisa ficar provando o tempo todo do que a gente é capaz de fazer, sabe? Ju, não precisa provar nada, é só esfregar esse episódio na cara das pessoas agora. Exatamente, é isso aí, exatamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que as mulheres criem coragem, se enfiem nesse mercado, ganhem muito espaço e também conquiste o mesmo espaço que a Ju já conquistou, já abriu aí um mar de algodão. Só pra terminar. Ai, que coisa linda. Ela abriu o mar de algodão, um mar fofinho para vocês mulheres atravessarem todas juntas e também ganharem espaço na fotografia documental. Combinado? Então um grande abraço e antes de mais nada, não posso terminar aqui sem falar pra você deixar suas redes sociais pra galera acompanhar, né? Eu já ia terminando e deixar a galera no vácuo. Instagram Mar de Algodão, Facebook Mar de Algodão Fotografia, e é só isso que eu tenho, eu acho. É só isso. Site mardealgodão.com, e é isso. Então é isso, galera. Um grande abraço Obrigada. E até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, beijo.